Bom, esse é o nosso vídeo sobre dicas da semana, dicas para você que quer ter coisas interessantes para fazer enquanto lava a louça, por exemplo, que eu só indico podcast, né? Se você gosta do nosso canal, se você gosta das nossas dicas, dá uma apoiadinha aqui pra gente poder continuar fazendo dicas, ouvindo podcast cabeçudos, lendo livros incríveis e dando dicas pra vocês. Mas vocês não usem, vocês ficam sabendo que existe. Já é bom também, né? Tati, você quer começar com a sua dica? É uma dica cabeçuda, mas eu acho que as minhas são sempre, Puta, né? eu vou dar uma dica muito cabeçuda. É este livro aqui, ó. Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente. É um livro bem legal, em que esse historiador francês, ele é um livro de 1978, ele cobre o período de 1300 a 1800 e ele vai destrinchando por meio de diversos tipos de documentos, de narrativas, de obras literárias, de rezas. O Jean Delumeau era um historiador das religiões e ele vai destrinchando os grandes medos da humanidade. Então ele vai fazer uma espécie de uma divisão dos tipos de medo, sabe? Desde o medo do mar, dos monstros do mar. Chega em Alien, seu grande medo? Não chega porque para em 1800 ainda não tinha esse delírio, né, dos aliens. Não, mas ele não fala dos medos, ele fala dos medos históricos, né? O medo da peste, o medo da fome, o medo dos impostos e principalmente o quanto a igreja foi uma grande produtora de medos. Pra surpresa de 0 pessoas, né? Exatamente. Os capítulos que falam disso é o medo de Satã, o medo da danação eterna, o medo do demônio e dos agentes do demônio, que são a mulher, o judeu, o muçulmano. E hoje a gente poderia acrescentar os comunistas, mas basicamente é um livro muito interessante. Eu acho que ele fundamenta uma compreensão, inclusive, de como os medos, que são como um impulso, né, quase um instinto de sobrevivência da humanidade, o quanto esse medo ele também foi transformado e produzido culturalmente, tanto pela literatura quanto pela religião, quanto o medo pode ser manipulado como uma grande ferramenta inclusive de controle, né? Ele não chega a falar sobre esse instrumento de controle, mas a gente sabe depois no que se transforma. E a gente vivendo em tempos em que a gente tem uma extrema-direita que capitaliza o medo, o pânico moral, faz a gente ter medo de todas as diferenças. E eu acho que tem uma coisa muito importante sobre o medo, e esse livro ajuda a entender, que é quanto mais a gente conhece o diferente, menos medo a gente tem da diferença. Conhecimento, nesse sentido, nos livra do medo. E você, qual a sua dica, Ana Roxo? Sua dica cabeçuda de hoje? A minha dica é bem cabeçuda, porque é um podcast, a louca do podcast, é um podcast que chama Estudos Medievais, que é justamente uma iniciativa do Laboratório de Estudos Medievais da USP. Então é um podcast, bom, acho que tem uma coisa que não sei se eu deixo claro o suficiente, é que se eu não fosse atriz, dramaturga, não sei o que lá, eu seria medievalista, porque eu amo a Idade Média com todas as suas contradições e belezas. Então é um podcast muito interessante porque você vê gente que tem pesquisa acadêmica e explicando. Você ouviu também, né, Tati? Porque é bem a sua cara esse podcast, né? Eu amo, eu maratonei esse podcast. Não só falando sobre questões ali, a história do papado, que a gente tem esse fetiche louco, né, Tati? Dos bárbaros, de como os bárbaros são lidos, não sei o quê, mas ele é um podcast, como também é feito por pesquisadores mesmo, que explica muito da metodologia de se tratar com os documentos históricos, né? Não tomar os documentos históricos como verdade, mas entender quem escreve, por que escreve, com que intuito. Gente, é uma delícia e bastante cabeçudo. Eu tenho vontade de parar o podcast para dar uma anotada numas coisas, assim. Muito bacana. E eu acho bacana também indicar, Tati, para pararem com essa merda de universidade encastelada e tananã. Então, quando tem iniciativas ligadas à universidade, que são iniciativas de divulgação científica, eu gosto de citar.